um podcast do Praticadamente. Aqui a gente reúne os terapeutas para apresentar para vocês a pessoa por trás do terapeuta. Essa conexão é muito importante porque aí é o seu primeiro contato, às vezes, com aquele terapeuta. E isso já vai dar logo a liga para você entrar em contato, começar o seu tratamento, né? Vai haver uma identificação. E isso é muito importante, porque às vezes a gente chega no escuro, né? E essa é uma oportunidade única de vocês estarem conhecendo os mais diversos terapeutas excelentes que estão aqui na nossa comunidade e de diversas áreas, né? Trabalham principalmente, todos trabalham com hipnose, mas eles têm a linha complementar do trabalho deles, né? Por exemplo, a Lilian é praticamente uma terapeuta de terapeutas, mas ela vai contar aí para vocês direitinho. O Irmo trabalha com análise de personalidade pelos pés, e assim vai. Vocês já vão ver várias entrevistas que nós tivemos, e hoje é especial, porque é com a nossa diretora-geral do Praticadamente, a Lilian Flig. Então, vocês vão conhecer um pouco mais dela, né? Tudo que tem por trás da história dela até aqui, e tenho certeza que vocês vão se conectar com essa mulher maravilhosa, tá bom? Eu vou passar para o nosso amigo Irmo, porque ele foi escolhido para fazer essa entrevista hoje com a Lilian, que ela foi pega de surpresa, a gente escondeu direitinho, né, amigo? Irmo, então é com você. Bem-vindo. Obrigado a todos que estão entrando. Tem muita gente bacana aqui que está entrando. Muito obrigadão pela atenção de vocês. E, gente, não podia deixar, né, de fazer uma entrevista com a Lilian. Aliás, ela faz com todo mundo, né? A Lilian é uma pessoa que todos os terapeutas do grupo conhecem muito bem, porque cada um que tem dificuldade liga para a Lilian, ela está sempre à disposição para todo mundo aqui do grupo, né? É uma pessoa fantástica. E vamos lá, Lilian. Pergunta que não quer calar. Como é que você começou como terapeuta? O que te levou a isso? Bem, boa noite. Muito obrigada a vocês. Olha, gente, hoje deram um rolê assim em mim. Normalmente eu fico, como diz a Marcinha, fico olhando de olho em tudo, né? E aí eu tava com todo o cronograma na cabeça e tudo certo. Quando eu vi assim, a Marcinha colocou lá a entrevista com a Lília, eu falei, nossa, a Marcinha surtou. Eu fui lá, apaguei tudo e tal, mexi em tudo. Aí daqui a pouco começaram a entrar em contato com a Marcinha, eu botei o Irmo, e foi uma confusão só. Mas deu tudo certo, não. Aí ela falou, não, Lília, é com você mesmo, tá certo, tá certo. E eles fizeram uma surpresa nessa entrevista, porque realmente eu acabo me envolvendo mais, e é como eles falaram aí, uma coisa que eu gosto muito, né? Eu faço assim, eu fico até emocionada de vocês falarem, porque eu faço com o coração, eu gosto muito disso. Eu gosto de estar compartilhando, de estar tendo essa troca, eu gosto de tudo isso. E aí eles falaram que seria legal fazer uma entrevista comigo, já que eu entrevisto todo mundo, né? O objetivo é esse. Então, eu vou falar um pouco, né, desse meu trajeto, né? O que acontece? Eu, desde nova, eu sempre gostei do ser humano, de entender, de ver. Quando eu digo que desde nova mesmo, gente, desde a adolescência. E desde a adolescência eu sempre li muita coisa a respeito do ser humano. E devido a isso, as pessoas, desde nova também, vinham conversar comigo, pedir conselho, falar. E aí eu sempre tive essa palavra, eu sempre gostei disso, né? E fui crescendo e me interessando, e sempre com muitas leituras. Então, assim, na adolescência eu já tinha lido vários livros. Eu venho de uma família que vem misturando aí o catolicismo com o espiritismo aí do Kardec, né? Então eu já li muitos livros a respeito da filosofia, da doutrina, não só da doutrina espírita, mas também eu sempre gostei muito de livros de filosofia. Então eu sempre assim fiz essas leituras, que eu acho que essas leituras, na verdade, me preencheram de ver melhor o ser humano. E apesar de gostar disso muito, eu sempre gostei também muito de a parte mais técnica, científica, de entender as coisas, perceber. Isso tudo me levou, por incrível que pareça, à minha formação, à minha graduação original, que é a contabilidade. Eu sou formada em ciências contábeis, muita gente não sabe. Eu trabalhei com contabilidade, eu dei aula há alguns anos de contabilidade, fui coordenadora do curso técnico de administração e contabilidade. Então, apesar desse envolvimento, eu sempre fui aquela pessoa na empresa, na escola, que as pessoas chegavam para conversar e uma orientação, e depois me davam um feedback, que era exatamente aquilo. Então, sempre foi uma coisa que andou junto, a parte técnica e a parte, assim, humana, né? E foi indo. Enquanto isso, eu comecei a fazer cursos, que eu sempre gostei disso. Como eu falei, eu fiz o primeiro nível do Reiki,
Eu não sei se alguém aqui lembra, eu fiz os cursos do Silva Mind Control, eu fiz DOM, Domínio e Orientação Mental, isso muito nova. E eu fiz de reciclei, porque você podia reciclar, então eu fazia, refazia, e aquelas coisas, sempre lendo, estudando e vendo tudo isso. Eu sempre gostei de muitos assuntos voltados a isso. Então, por isso tem gente que fala assim, mas vem falar de um assunto e eu sei, eu já vi, eu já li. O pessoal, mas caramba, você sabe tudo. Não é? É que eu sempre gostei. Então, eu sempre li, sempre estudei essas coisas todas. E aí fui indo e tive outras formações, outras profissões, até que um colega chegou e falou assim, Lília, você não está na profissão errada, porque eu sempre na área técnica, porque eu sempre gostei dessa parte da ciência também, da técnica, né? Aí eu resolvi procurar algo mais que eu pudesse trabalhar com essa minha parte, vamos dizer assim, que eu, com tanto conhecimento humano que eu tinha trazido ao longo da minha vida, né? E pesquisando para lá e para cá, eu vi uma palestra de uma palestrante que eu sou muito fã, e essa palestra ela falava da hipnose, que a hipnose era uma técnica que ajudava muitas pessoas a fazerem uma verdadeira transformação na vida, né? Então, isso me atraiu, aí eu fui pesquisar o que era essa hipnose, e aí comecei a pesquisar, e como eu não sabia qual caminho ir, né, eu acabei vendo um cursinho ou outro, mas falei assim, sabe uma coisa? Apareceu, assim, um computador, pós-graduação em hipnose clínica, eu falei assim, então é isso que eu vou fazer. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em hipnose clínica, porque eu sempre, é o que eu te falo, eu gosto muito de estudar também. Então, tudo meu é sempre assim, eu vou de cabeça, eu leio, estudo. E aí eu fui fazer hipnose clínica. Durante a formação da pós em hipnose, né, eu fui estudando e fazendo outros cursos. E ampliando mais esse panorama, amei. E, ao mesmo tempo, fui descobrir que tudo que eu estudei ali no Silva Mind, no domínio de orientação mental, fazia parte da hipnose, né? E aí a gente vê que a hipnose não é isso que os filmes e os desenhos colocam, é algo muito melhor. É algo que deveria ser ensinado nas escolas, né? Que todo mundo deveria aprender para ter uma qualidade de vida melhor. E assim, com esse entendimento que nós nascemos para ser felizes, nascemos para viver bem, eu fui me aperfeiçoando. E nesse inteirinho, nesse processo, eu, claro, tenho que me ligar a grupos de estudo, né? E aí eu acabei me ligando ao pessoal no início do Praticadamente. Nós estávamos fazendo calma. Vamos lá. Respira, né? Respira um pouquinho. Você falou pra contar, eu tô contando. Então, gente, a próxima pergunta que eu ia fazer é exatamente como ela chegou no Praticadamente. Né? Porque o que acontece? Nós, terapeutas, a gente sempre está buscando coisas novas, né? E aí eu quero saber da Lilian, não só como você chegou no Praticadamente e por que o grupo do Praticadamente prendeu você. Então, o que acontece? Eu estava num desses grupos, num desses cursos, que na época foi o curso do Alberto Delísola, porque eu já fiz, olha, vários profissionais. Se eu for falar todos os profissionais, eu posso estar até incorrendo aí no esquecimento de algum, né? Mas nós estávamos estudando o curso do Alberto Delísola, e aí tinha um grupo, né? O pessoal se combinando queria se encontrar, né? E tinha entrado a pandemia. E na época, nós nos reunimos numa reunião com o Alberto Delísola e tinham várias pessoas. E aí o pessoal, a gente podia marcar uma próxima reunião. Nisso nós podíamos marcar uma próxima reunião, o Nadson printou o nome de um monte de gente, pegou o telefone de um monte de gente. Eu tinha pego de alguns também. E aí nós ficamos naquela de marcar. E o Nadson entrou em contato, o Ed entrou em contato, vamos nos encontrar, vamos e tal. E só que na época eu estava fazendo outros cursos também, né? Eu estava naquele processo também da pós, né? E aí eu falei assim, olha, eu vou... Aí eu cheguei aí a uma reunião, ajudei um pouco naquele processo, fala com um, fala com o outro. E eu falei assim, gente, eu não posso estar fora, que eu estava ocupada realmente com outras situações. Porque nesse inteirinho todo, gente, olha só, eu tenho uma família, eu tenho uma filha, aquele negócio, né? Família, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar da família e estudar, que é uma coisa que eu gosto. Então, assim, os colegas falam que eu sou multitarefa, né? Faz um monte de coisa, né? Então, eu não fui naquele momento. Aí depois eu entrei lá no grupo e passaram alguns meses, eu entrei no grupo, aí o Ed me convidou para trabalhar na coordenação. Eu até falei assim, coordenação, por incrível que pareça, eu já fui coordenadora em várias etapas da minha vida. Eu fui coordenadora, como eu falei, no curso técnico de administração e contabilidade. Eu fui coordenadora da Seixonoye, no ciclo de estudo da prosperidade, porque eu também frequentei a Seixonoye, estudei algumas coisas lá da Seixonoye também. Então, assim, aí quando o Ed me chamou para coordenadora, eu falei assim, gente, minha vida é ser coordenadora. Só para vocês perceberem que aonde vocês largam ela vira coordenadora. Então, por aí vocês percebem que isso já é um traço de caráter da pessoa. Né? Então, uma das coisas interessantíssimas sobre a Lilian
essa capacidade dela de auxílio do próximo. Muitas vezes ela esquece de se auxiliar, né? Mas por próximo ela está sempre ali, né? Que isso é um traço de caráter dela. E não é só auxiliar, é auxiliar na coordenação. Tem diferença. Né? É verdade. Ela é verdade. Pode ser líder, ela está preparada para a liderança. Aí, na época, o Ed me chamou, aí eu fui, comecei, né, naquela coisa toda, eu gostei muito, eu gosto disso, né, estudar, conversar com outras pessoas, a gente praticava, né, e tinha na época tinham vários gestores, eu acho que tinham mais de 15 gestores, porque cada um fazia um pedacinho, porque é um trabalho voluntário, praticamente, começou com, nós dividíamos o Zoom, entre a gente para poder reunir bastante gente, né? Então, assim, e começamos a fazer uma rotina e tal, e foi indo. Então, até que o momento, o Ed, ele é um empreendedor, né? E ele estava num outro projeto. Aí ele falou assim, gente, eu vou ter que me afastar, porque o Ed era o diretor-geral, né? O gestor-geral. Eu vou ter que me afastar, vamos fazer uma votação para um novo gestor, né? E aí, eu, multitarefa, eu falei assim, Ed, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero entrar nessa eleição, porque eu faço muita coisa, eu não quero encabeçar esse negócio aí. E aí, aí o Ed, não, mas... eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, se tiver votação para mim, você passa para o próximo. E aí, eu virei para o Durante, na época, eu e o Durante estamos fazendo um outro curso junto e tal. Eu falei, Durante, vamos combinar o seguinte, eu voto em você, você vota em mim, não, eu voto... Não, não, o Durante também não queria. Aí o Durante falou assim, Durante, vamos votar em uma outra pessoa. E nós combinamos, votamos numa outra pessoa. Eu votei em outra pessoa, ele votou em outra pessoa, assim, que eu não queria entrar, e ele também não, né? Eu Durante nos bastidores, né? E eu já tinha falado com o Ed, pelo amor de Deus. Aí passou, teve a votação, aí o Ed virou pra mim e falou assim, Lília, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele quis se reunir, bom, queria te falar uma coisa. Eu falei assim, olha, me desculpa, mas, poxa, a maioria votou em você. Só não teve, acho que só não tinha tido 2 votos. Só que o voto meu, voto que não tava. Eu e o Durante. Aí eu falei assim, nossa, mãe, ele falou assim, Lília, não tem como. Não tem que ser você, não adianta e tal. Aí eu fiquei meio assim, mas Ed, eu faço já um monte de coisa, como é que eu ainda vou fazer isso? É uma responsabilidade e tal. Ele, não, o pessoal ajuda. E realmente, o pessoal é maravilhoso, né? E aí eu acabei indo, né, entrando, e aí entrei nessa função. Porque, na verdade, praticamente, assim, apesar de eu estar na função assim, gestora, né, e cada um tem a sua função, nós, procura entender e aprender a função do outro. Porque caso um não possa, o outro faz. Então, assim, a gente tem aquela titularidade, mas um não pode, a Marcinha é responsável pela imagem, a Marcinha não pode. Aí eu vou lá, aos troncos e barrancos, porque eu não tenho a mesma expertise da Marcinha, faço. A Gi, ela é a que faz a parte da produção, ela não pode, aí eu vou, então a Marcinha vai e faz. E o Durante, ele vai na parte da divulgação. Então, assim, a gente procura, né? O André também, o André faz a apresentação, uma hora o André está fazendo uma... E a gente vai, assim, nós vamos procurando fazer com que o projeto ande, né? E estamos sempre assim, procurando... trabalho em equipe, né? Verdadeiro trabalho em equipe. A gente está sempre procurando, assim, fazer com que o Praticamente ande e continue ajudando outras pessoas. Hoje nós temos mais de 250 vídeos de professores. Olha, a gente tem profissionais muito bons lá, que dão verdadeiras aulas. E aí nós viemos com essa ideia de apresentar aos terapeutas, porque nós sabemos que a terapia é algo muito bom, porque não tem concorrência. A terapia não tem concorrência porque, normalmente, o cliente ele tem que se conectar ao terapeuta. Então, se não se conectar, não acontece, né? E aí, isso é muito importante. Então, assim, aí nós tivemos essa ideia de fazer... Nós gostamos de fazer um podcast, mas um podcast exige muito dinheiro, você ter estúdio e tal. Aí nós vamos falar, então vamos fazer no Instagram mesmo, e vamos ir apresentando, depois a gente põe no YouTube, porque aí quem quiser vai lá e vai ter uma ideia de quem é o terapeuta, do que ele trabalha, e resolvemos fazer assim, né? E começamos, né? Apostar nessa acreditar nova fórmula também, né? Exatamente. Aí nós temos, assim, além das aulas, nós temos também a apresentação dos terapeutas, das terapias diferentes. A princípio, a gente estava bem focado só em hipnose, mas aí nós começamos a ver que a terapia, o ser humano, ele é um conjunto. Aí, então, nós utilizamos a hipnose e utilizamos outras terapias. Nós validamos também, não só... Claro, eu amo tudo com comprovação científica, mas eu sei que existe o lado espiritual, energético. Então, isso também é importante, que o ser humano é um conjunto, né? Vamos lá, Lilian. Não vamos fugir do assunto, não. Vamos falar de você. O que você já usou das suas terapias para consigo mesma? O quantos conhecimentos você adquiriu ao longo disso serviram para você, Lilian? Olha, eu fico até sem graça de falar, porque a terapia primeiro eu uso em mim.
E eu, em mim, já tive muitos benefícios. Se eu falar os benefícios que eu tive, assim, é algo assim que eu mesmo, às vezes, eu não acredito. Porque, como eu te falei, desde nova eu estudo tudo quanto é terapia, né? E aí, no início mesmo, eu posso dizer que uma das primeiras formas que eu usei foi bem lá no início, antes de eu engravidar, que eu tive problemas de útero, ovário e tal. E eu utilizei hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que eu utilizei auto-hipnose e utilizei terapia energética. E consegui, com isso, não necessitar operar, tirar meu útero. Ao contrário, passado alguns anos, eu engravidei sem também ter assim um planejamento, né, eu vou engravidar, eu não pensava nisso, mas a doutora, inclusive, falou que ela não sabia como eu tive uma gravidez tão saudável. Hoje eu sei que eu tive a gravidez saudável, por quê? Porque eu utilizei a terapia em mim. Eu utilizei a terapia como um todo. O que é terapia? É alimentação, é atividade física, é a saúde mental, é todo um conjunto, é você se olhar e aplicar em você. E eu fazia isso em mim. Então eu tive uma gravidez maravilhosa. Fora isso, tem uma série de outras coisas. Eu usei em algumas situações o MDR, eu usei, olha, apesar de eu não ter formação em EFT, eu usei EFT em mim. Eu usei, além da hipnose, né? Eu usei algumas terapias energéticas quânticas. Eu sou reikiana, sou mestre em reiki, mestre em karuna, né? Eu também não uso, né? Eu tenho sempre usado em mim e uso também, claro, na minha família, né? Profissionalmente, eu trabalho mais com a hipnose. Né? Assim, eu falo por isso que eu falo, eu sou uma psicoterapeuta, porque eu conheço várias terapias, e com ênfase em hipnose clínica. Quando eu atendo uma pessoa, devido ao meu conhecimento, eu consigo, pelo que a pessoa fala, ter uma visão diferente. E aí eu não falo normalmente direto, você tem que fazer isso, aquilo, não. Eu mostro a pessoa algumas situações para que ela abra a visão dela e veja. E assim, também eu trabalho em cima da crença da pessoa, não em cima das minhas crenças. Então eu vejo que a pessoa traz, independente da religião, ateu, o que é, tanto é que eu acredito por causa disso, tendo sucesso com terapeutas. Então eu às vezes atendo um psicólogo, eu atendo um terapeuta, e tenho um sucesso, acredito, por conta de entender bem o ser humano, né? Assim, procurar entender o ser humano, né? É isso. Né? Existe uma polêmica, porque o que acontece? Psicólogo, ele não, em tese, ele não usa da psicologia para com os próprios filhos. Né? Você, como terapeuta, usa os processos terapêuticos com a sua filha? Uso. Uso. E muito, desde nova. Primeiro, porque claro e evidente que eu não uso assim, eu não imponho. Né? Vou naquela conversacional, né, ericksoniana, né, metáforas, sem contar a parte energética. A parte energética, né, reiki, de vez em quando, né, eu faço também a terapia energética dela. Mas a hipnose em si, sim, desde bebê. Né? A Luísa, quando ela era bebezinha, ela tinha um bruxismo. Ela não tinha dente, era gengiva pura, bem pequenininha, ela fazia o ranger no dente. Eu usei aquelas falas, né? Aquela que a gente vai falando no ouvido da criança e tal, aquilo ali também é. E várias outras situações. Ela parou. Antes dos dentes nascerem, ela não estava mais com bruxismo, entendeu? Então, assim, fora outras coisas mais, eu uso sim. Eu procuro olhar a pessoa, se a pessoa conhecida, a queixa, né? Ou o parente, eu vou olhar a queixa. Se eu vejo que não tem algo que possa ter alguma coisa a ver comigo, né? Eu utilizo. Agora, se eu ver, eu também não forço. Porque a terapia só funciona se a pessoa quiser. Então não tem como eu querer impor. Consegue ser imparcial, no caso? Consigo ser imparcial. E eu brinco também. Assim, tem família, eu fico imaginando, né? Que aí você acaba se envolvendo. Eu consigo ser imparcial. Agora. Você está sempre no meio de jovens, né? Você atende bastante jovens. Sim. Como é que é a sua experiência, por exemplo, com cursos ou eventos que são bem diferentes do tradicional? Eu fiquei sabendo que você foi parar num congresso aí no Rio de Janeiro de psicodélicos. Sim, eu adoro novidade, né? É terapia? Eu tô lá. Eu fui nesse congresso, amei. Inclusive, é uma terapia também boa, eficaz, né? Que ainda está estudo, né? Eu fui no congresso de psicodélicos aqui no Rio. Alguém me falou aí, sabe? O irmão falou assim, vai ter um congresso, é o congresso. Então. Eu falei assim, então vou, né? Eu sou do tipo assim, terapia, é uma terapia diferente. Eu sou muito assim, aberta a novas possibilidades. Eu analiso, eu ouço o que as pessoas falam. Eu acho que o terapeuta ele tem que ter esse olhar e esse ouvido. O que é isso?
olhar, analisar. Eu aprendi muito nova o seguinte, que quando alguma coisa chega para mim, eu sou um ser que tem discernimento. E eu já estudei e li muitas coisas. Então eu vou investigar, eu não vou discutir o que eu não conheço. Para eu discutir, eu vou ler, eu vou procurar outras pessoas que já outras pesquisas, outras situações, para eu poder discutir. Eu não vou, se você chegar e quiser discutir uma coisa comigo, eu não vou dar minha opinião se eu nunca li ou nunca escutei nada. Eu primeiro vou escutar, eu vou ler, depois eu vou emitir minha opinião, porque eu acho que a gente não... E se eu ver que uma pessoa quer discutir comigo, uma pessoa que não tenha conhecimento, eu não discuto com a pessoa. Eu fico na minha, entendeu? Então, assim, né, é uma coisa que eu Isso aprendi. é bom também para conhecer mais. Eu acredito que quando você estuda coisas diferentes, você tem alcance maior em pessoas diferentes, né? Porque a nossa crença, ela nos limita, né? E quando você se abre a novos conhecimentos, você tem um alcance mais amplo, né? Do que pode funcionar melhor em pessoas diferentes. Sim. Eu acho muito interessante essa tua curiosidade. Sim. Muito... Inclusive, Marcinho, isso aí que você falou é interessante, porque às vezes a pessoa chega com uma situação e eu sei que tem uma técnica, uma terapia específica que seria muito boa para essa pessoa, que não é minha expertise. Aí eu falo para a pessoa, poxa, olha, você podia fazer isso. Você podia procurar, ou então, às vezes eu nem falo, eu falo assim, você conhece tal terapia? Ou você conhece tal coisa? Eu falo assim para a pessoa, conheço, eu não conheço. Então, você já pensou na possibilidade de você fazer? Porque acredito que seria bom para você. Então, eu já tive muito feedback de pessoa que saiu e falou assim, Lívia, eu fui fazer tal coisa e realmente foi muito bom para mim e tal. Olha, eu não sabia dessa possibilidade. Porque, assim, o bom de você conhecer várias técnicas, várias terapias, é que você, não necessariamente que eu vá trabalhar com todas, mas eu posso indicar. Quando eu vejo que aquilo, né, eu trabalho o que eu sei e o que eu não sei eu indico. E quando a pessoa chega com uma situação que não é a minha praia, eu falo com a pessoa, eu indico, entendeu? Isso se chama humildade. Humildade. E quem gosta de gente quer ver o outro bem. Exatamente. Né? Isso é muito. Conta pra Isso gente, é a tua assim, cara mesmo. como é que, assim, nesses processos todos terapêuticos, como fica, assim, a Lilian mãe? Como fica a Lilian dona de casa nisso tudo? Então, a terapia me ajudou muito, né? Inclusive, eu faço terapia também, eu procuro, quando tem algumas coisas assim que eu vejo que não está andando bem, eu falo assim, nossa, eu preciso ver isso. Aí eu vou e procuro fazer uma terapia para ter aquele fortalecimento ou sair daquela condição, daquela situação. Entendeu? Quando eu vejo que tem alguma situação que está me incomodando, ou que eu estou vendo muito assim, que não está legal, porque a gente aprende isso, né? Que quando a gente critica o outro, quando a gente vê alguma coisa que está ruim, é sinal que está dentro da gente, né? Então aí eu vou procurar aquilo ali em mim, aonde aquilo ali deu ruim. E às vezes eu faço terapia com colegas terapeutas, e às vezes eu faço terapia também energética, como eu te falei, eu gosto de fazer as duas. E também já usei o cogumelo também, né? É o que eu estou te falando, eu vou aprender e vou também experimentar, porque não adianta eu falar de uma coisa que a pessoa chega. Claro que antes de usar, eu fiz toda uma pesquisa, enchi o saco de um monte de gente, perguntei. Uma das pessoas foi o Irmo, né? E eu acho que é isso, que a gente tem que procurar conhecer as coisas, né? Para experimentar, se possível, e para poder passar para o outro, né? Eu não posso falar do que eu não conheço, né? Então, e sempre procurando auxiliar o outro, né? Lilian, é muito difícil manter essa mente aberta, essa visão de que o que eu não compreendo agora, eu ponho no freezer, pode ser que use depois. É difícil manter isso? Olha, eu sou muito relax nisso, assim. O que eu não entendo, às vezes eu anoto. Eu sou do tipo assim, a pessoa falou alguma coisa que eu não sei o que é aquilo, não. Às vezes eu anoto e depois eu vou fazer a busca daquilo. Eu vou ver se tem quem fala, aonde se tem origem, se tem alguma coisa assim, se é científico, se não é, eu sou muito assim buscadora nesse sentido e pesquisadora. Eu não, como eu estou te falando, eu não discuto com a pessoa. Se a pessoa fala uma coisa, eu não vou discutir. Eu posso até perguntar o que é isso, tal. Mas aí eu vou lá depois, vou pesquisar, vou ver o que é, né? Então assim, e eu te confesso que eu me considero assim bem mente aberta quando a pessoa fala alguma coisa. Nesse sentido, né? Inclusive é muito legal porque é aquele negócio, a minha filha hoje é uma adolescente. E a adolescente, né? Às vezes a minha filha, eu falo com ela que ela é mais careta que eu, né? Porque ela tem umas coisas assim, assim, caraca, quem é adolescente aqui? Porque ela, às vezes, ela vem, né? Finalmente, adolescente tem aquela figura de que é o novo, que quer conhecer, né? E eu não, minha filha, às vezes ela fala assim, mãe, você parece uma criança, mãe, assim, nesse sentido de eu não sou do tipo que não pode, que, né?
Eu converso muito também, né? Eu sou do tipo da pessoa que conversa muito. Então, isso, assim, também ajuda muito. Dá pra falar, dá pra notar, né, que eu falo pra caramba. Então, mas eu falo pra caramba, assim, eu vou querer conversar, entender e tal, né? Eu sou bem assim, né? Não, mas, gente, se vocês quiserem uma pessoa para dar uma palestra e tem que ter uma palestra de 2 horas e meia, pode chamar a Lilian, é só deixar um copinho d'água lá e não se preocupa, né? E muita água mesmo. Inclusive, agora, todo sábado, eu tenho ido num centro de reabilitação participar lá das palestras, né? Na verdade, eu estou indo ajudar, auxiliar, porque eu entendo um pouco da parte para mexer, né? No Meet, no YouTube e tal. E eu dei uma palestra lá também. Inclusive, a palestra que eu dei foi muito legal, porque foi sobre educação financeira. E educação financeira eu aliei a saúde mental. Então, ficou muito bacana esse link, porque a importância como é que se diz? Da organização financeira, como ela é importante na nossa saúde mental, você ter as coisas, né, organizadas e tal, como uma coisa tem a ver com a outra. E o pessoal gostou muito. A outra. O pessoal gostou muito, o pessoal falou assim, gente, eu nunca pensei que a saúde mental tinha a ver com a parte financeira. Inclusive, gente, no canal do Praticamente tem uma live incrível com a Carol Campos, onde ela fala as tríades das emoções, e dentro da tríade das emoções tem dinheiro, tempo e tem uma hora. Dinheiro, tempo e espaço. Tem 3 coisas. Espaços, dinheiro, tempo e espaço. Muito boa essa live da Carol. Ela e exatamente isso. A parte financeira, né? Saúde financeira e saúde mental tem a ver, né? Então, assim, a pessoa perceber... E vice-versa, né? A pessoa perceber isso é muito legal. É aquele negócio, a influência do pai, da mãe, para como você lidar com o dinheiro, coisa e tal. Isso realmente influencia de um lado para o outro, né? Na como você lidar, se tiver muito, é o poder. Nesse ponto, a Lilian não é tanto assim, né? Porque a bichinha tem todas as unhas dos pés bem visíveis. Então, pense numa pessoa teimosa, entendeu? Ela acredita nas verdades dela e ela sai correndo atrás para achar justificativa porque ela pensou. Por isso que eu acho que eu pesquiso muito, que eu quero ver se é aquilo mesmo. Porque se não for, eu vou até mudar de opinião, mas eu vou querer investigar, eu quero ter base para provar, para mudar aquilo. Isso é verdade. Tá falando, gente, que ela precisa de uma pessoa que pense igual a ela. Se 99 pensar que pensa, não tem problema. Mas só precisa de uma. É tipo isso. Se tiver um, tá bom, a gente dá um braço e vai. Mas Lilian, isso traz muito confronto com as visões mais limitadas. Como você lida com isso? Então, olha só, eu normalmente, o que eu faço? Eu sou muito assim, quando eu vou discutir, assim, né, tem um assunto qualquer e a outra pessoa vem com outra situação. Primeiro, eu vou ver se a pessoa é autoridade. Se é uma pessoa que estudou o assunto, se é uma pessoa... Ela é autoridade no assunto, ela estudou, como é que o pessoal fala, põe a minha viola no saco, entendeu? Eu fico na minha, e eu vou anotar lá, falo assim, gente, será que é isso mesmo? Como você falou, eu vou anotar, será que é isso mesmo? Será que a pessoa é isso mesmo? E tal, e vou pesquisar aquilo ali. Eu não discuto, por quê? Porque eu não discuto o que eu desconheço. Agora, se eu já li, já estudei, já vi, aí eu vou chegar para a pessoa e falar assim, olha só, não é bem assim, não. Agora, se eu vejo que a pessoa é bem... não, porque é o que eu estou falando a minha verdade. Eu falei, então, tudo bem, fica com a tua verdade, eu fico com a minha, numa boa. Eu não entro em atrito, entendeu? Então, assim, eu sou bem, assim, nisso, né? Eu vejo que... Eu não sou a pessoa que... inclusive, tem muita gente que fala assim, é muito difícil tirar a Lilian do sério. Muita gente fala isso. É muito difícil me tirar do sério. Eu não acho, assim, tão difícil. Não, eu sei tirar facinho. Facinho, já vi o pé dela, eu consigo tirar facinho. Você pode conseguir tirar, mas a maioria do pessoal diz que é difícil me tirar do sério. Mas é porque eu tô te falando, eu não discuto, eu não saio discutindo se eu vejo que a pessoa não tem competência. Assim, eu vejo que a pessoa não estudou, não saio discutindo, não. Entendeu? Aí se chega a sua filha com seu irmão? Mexeu com a minha família e a leoa, né? A leoa fica bicho, né? Mas falou a família. O André tá fazendo uma carinha aí que ele acha que não sabe, não. Eu sou muito família, né? Isso eu sou mesmo. Sou atrelada à família mesmo, isso aí, né? Até a gente já entrou na família sem nem estar lá, né? Aí eles falam logo, já veio falar. Aí, até a minha filha é muito engraçada, fala assim, mãe, pelo amor de Deus, não fala nada da minha vida, mãe. Você às vezes fala as coisas da minha vida. Eu falei, mas eu não tô falando da tua vida, eu tô falando da minha filha. Se entrou na tua vida, eu não posso fazer nada, mas eu tô falando da minha filha. A Lilian, teve uma época que ela falava 3 palavras, aí ela falou assim, mas a Luísa, você não sabe quem é a Luísa? A Luísa é minha filha.
Aí ela começava, entendeu? É um orgulho da mãe. O André Vila é outro. O André Vila, gente, é muito legal ele estar aqui participando. Ele está aqui na live, falando aqui. Mas o André, ele colocava a Aline em cada situação. E eu achava muito bonitinho da parte dela a atenção que ela despendia, né? Não só para o André, mas para várias pessoas. Muitas pessoas dão feedback no grupo. Lilian, obrigado. Né? A semana passada até teve uma pessoa falando, Lilian, obrigado, é uma terapeuta. Você me ajudou bastante por ter me ouvido, não sei o quê. Fiquei quase 1 hora com você. Eu falei, gente do céu. A Lilian, o André ficou 3 horas, mano. Uma das vezes, né? Uma das vezes. Então, gente, é essa pessoa aí que hoje é coordenadora, né, do Praticadamente, para vocês terem uma ideia dessa terapeuta incrível. Tanto é que é uma das pessoas que eu indico muito aí no Rio de Janeiro. Né? As pessoas vêm perguntar para mim e falam, lá no Rio de Janeiro, procura a Lilian. Entendeu? Porque é exatamente isso. Ela tem essa não só a vontade de estudar, mas ela tem dentro dela a chama do conhecimento. E isso que é bonito. Porque daí você não estuda por obrigação, você estuda por querer saber, por diversão. Então você grava o que você aprende. Né? E a Lilian, como pessoa, como aluna, é fantástica. Né? Que nem você vai dar um curso e ela está junto ali como aluna, daqui a pouco você pode até ficar quieto, porque ela começa a falar e ela dá o curso por você. Muito bonitinha. Diga-se de passagem, nós vamos fazer um grupo de estudo no Praticadamente aí, né? Daquele livro, ó, tá vendo? Eu guarda suas marcas. Cada hora ela fala o nome, ela sabe o que ela mas é do corpo, é do corpo. Mas o título não entrou na cabeça dela ainda. Cada hora ela fala um título diferente pro livro. É verdade, é verdade. Guarda suas marcas. E olha que é um livro que eu estou sempre pesquisando, né? Eu tenho ele em PDF, então aí PDF é mais fácil você pesquisar, né? Você tem uma situação lá qualquer que você né, quer saber como é que... Lembrar, né? Porque você lê, depois você esquece. Aí eu jogo lá a palavra e vai naquele local. Ctrl F e vai. Exatamente. Ctrl F. Pra vocês terem uma ideia de quanto incrível é esse livro, o André Vila, que não gosta de ler, já leu o livro inteiro. É verdade, é verdade. É que o livro é bom. Eu tô ouvindo, tô fazendo no áudio. Joguei no áudio e tô nele. Nós vamos fazer várias maneiras, né? Aí vai abrir esse curso, inclusive, não é um curso, é um grupo de estudos para fazer o acompanhamento, é por capítulo, aí vai ser discutido, aí vai ser posto em prática naquilo que couber, né? Então é um grupo seletivo, né? Porque tem poucas vagas, eu acho que 20 talvez, e somente para terapeutas, porque aí no caso de fazer a prática é terapeuta com terapeuta. O estudo vai estar gravado, mas a prática vai ser de acordo com a aprovação de quem for fazer, né? Porque vai ter como se fosse uma monitoria, né? Para acompanhar. Vai ser bem legal, bem legal. Nós estamos querendo fazer... O Adilson colocou aqui, ó, tem uma frase do Milton Erickson que diz, para não lutar contra a resistência. Então, o problema é que isso aí serve para pessoas normais. Para a Lilian, ela não entende o que é resistência. Não entrou no vocabulário dela. Não, eu até entendo. Eu até entendo. Só não aceita. Eu vi no dicionário, né? O Google diz o que é, mas eu não... Olha, mas deixa eu falar uma coisa. Esse grupo de estudo, claro que vai ter um limite de quantidade de pessoas, né? Se tiver muitos inscritos, nós vamos abrir outro grupo. Mas, a princípio, tem um limite e... o legal vai ser o seguinte, esse livro ele aborda várias terapias. E aí eu trago a proposta do nosso estudo, além de ser a roda de conversa, ser a Open Space. Open Space é uma técnica de estudo em que, se tiver aquele terapeuta que tem expertise naquela técnica, por exemplo, tem um lá que ele tem expertise, fala uma técnica aí, Irmo, que tenha no livro, tem várias. Ele que tem expertise, ele vai começar a falar e meio que dar uma aula, explicar aquilo. Então, então, assim, é a participação de todo mundo e isso é muito importante para a gente fazer essa troca, né? E, claro, se possível... Só para vocês terem ideia, esse livro, gente, é baseado no estudo de Bessel van der Kolk, acho que é isso, e ele tem 35 anos de experiência lidando com pessoas vítimas de estresse pós-traumático. E aí, depois de lidar com veteranos de guerra, com estresse pós-traumático, ele monta o Trauma Center, aí começa a receber crianças. E aí começa o trabalho dele com crianças que passaram por situações traumáticas. Então é um livro muito completo, traz 35 anos de trabalho e estudo dessa pessoa.
Então, para quem quer saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre traumas e como a relação do trauma afeta, por exemplo, uma hipnose, né? Você que é um terapeuta que trabalha com hipnose, saber sobre isso vai te auxiliar demais no atendimento ao cliente. Porque as vítimas de trauma, elas têm um sistema de luta, fuga e congelamento trabalhando de forma diferente de uma pessoa que não é. Entendeu? E tudo isso a gente vai abordar nesse estudo. E é muito bom, assim, é um estudo muito bom. Olha, algumas pessoas que eu já falei, o grupo já está lotado, né? Se todas as pessoas que eu falei. O grupo 1, né? O grupo 1 já está. Primeira turma. A primeira turma já vai estar cheia. É que nós ainda não liberamos o link de inscrição. Nós vamos liberar esse link provavelmente semana que vem, né, Marcinha? Acho que semana que vem a gente libera o link. Isso, o Irmo vai dar uma live para poder dar uma introdução do que vamos trabalhar, né? Do que vai ser abordado no grupo. Isso. E aí a pessoa já entra sabendo o que ela vai encontrar e o que ela vai aprender, né? Exatamente. Ele vai dar um aperitivozinho pra gente entrar já nesse universo. Exatamente. Segunda-feira, eu acho, hein? Segunda, vai ser? É segunda-feira? Acho que é segunda-feira. Segunda-feira, Dia 5, né? Dia 5? É dia 5? Não, aí a gente pode... Porque aí a gente começa o estudo dia 15. Joia. Né? 15 já começa. Uhum. Até porque esse livro tem mais de 500 folhas, né? Então tem que ser... Não, né? não tem 500, não. Não tem tudo isso. Acho que tem quase 500, tem não? Não, 400 e pouco. Não chega a ser 500, não. Obrigada. 498. Se ela falar 500, já assusta. Agora 499 não é 500. Entendi. Eu nunca li um livro de 100, imagina 400, num grupo de estudo. A pessoa vai ter correndo, né? Gente, eu falo uma coisa muito legal. Quando vocês têm dificuldade de um livro grande, um livro desse tem 400, 450 folhas, deve ter uns 480 mais ou menos. Mas assim, peguem vários livros para ler ao mesmo tempo, inclusive esse. Então assim, eu aprendi, gente, a ler desse jeito. Então eu pegava 3 livros, então eu lia um pouquinho esse. Era que enjoava esse, eu colocava esse no lugar e catava outro. E lia aquele. E cada livro de um assunto. Porque a nossa mente foi muito treinada em mudar de canal quando tá chato. De canal. Então, ainda mais hoje em dia com esse negócio de internet, né? Não, mas interessa pior ainda, você faz o dedo e vai embora. Mas assim, na época, nós só tinha controle remoto e tinha 5 programas de televisão. 5 canais. Então você ficava rodando para ver qual que estava menos ruim. Né? Era o que a gente tinha. Então a nossa mente está treinada para isso. Então quando eu comecei a usar 3 livros, e assim, era um de neurociência, um de autoajuda e um de espiritismo, por exemplo. E aí eu ia lendo muito isso, né? 2, 3. Enchia esse, colocava aquele, lia outro. E, gente, parece que é engraçadíssimo, porque um assunto começa a completar o outro. E aí vai embora, você consegue ler, aí acabava um, eu punha outro no lugar, e assim ia, você entendeu? Então você começa a ler livros de 400, 500, 600 folhas, sem perceber, porque você está lendo junto as coisas, de repente já esse livro de 600 folhas acabou, você já põe outro grande, e continua com os outros pequenos, e assim você vai treinando rapidinho, né? A Gi falou... A Gi falou que 498 não é 500. Exato. Mais uma apoiando o Irmo. Exato. E como é que você adquiriu esse hábito pela leitura? É uma boa pergunta para você. Nossa, eu comecei a ler, assim, com uns 14 anos. Eu comecei a ler, como eu te falei, a minha família, uma boa parte com esse negócio do kardecismo, sabe que o Kardec era leitura pura, né? Então eu li aqueles romances, que na verdade os romances espíritas são meio que filmes de terror, né? Tem gente que fala que de romance não tem nada. Mas eu li os romances espíritas, adorava ler os romances espíritas, né? E aí eu lia muito, claro que eu lia também muitos livros de autoajuda. Então, tipo assim, esses livros assim, O Corpo Fala, aquele do Brian Weiss, que é, né? Eu gostava muito também da... A Divina do Mestres. Eu gostava também muito do Richard Bach. Os livros do Richard Bach eu escolhi todos. Assim, eu sempre gostei desses livros assim, né? E aí o que acontece? Eu tinha assim, na adolescência era muito fácil fazer isso. Eu leio um livro em 2 dias, 3 dias, um livro assim de 200, 300 folhas, e é rapidinho. E assim, ó, você aí no Rio de Janeiro, você teve contato com o Gaiarsa? Olha, todo domingo, lá em casa, a gente via, ele aparecia no, acho que depois do Fantástico, eu não sei se era depois do Fantástico ou no Fantástico, eu acho que era depois do Fantástico. Tinha um programa que ele aparecia. E eu assistia, na minha adolescência, eu assistia muito, sempre assistia, meu pai via, e lá em casa a gente via, né? Então, assim, também, eu acho que talvez isso tudo tenha contribuído para minha mente ser mais, assim, mais aberta, né? Quando você falou do Gaiarsa, eu falei assim, gente, Gaiarsa? Eu falei assim, gente, isso aí era na minha adolescência, assim, né, para a vida adulta, assim, que eu ouvia Gaiarsa. Então, e fora os outros aí, que aí eu também já li, já ouvi alguns programas, né?
e também Você chegou a ler Reicha? Já leu? Começou a ler Reicha ainda não? Não, eu quero. Esse daí, ó, é um livro. Assim, eu ainda não peguei um para ler. Eu tenho até um da esposa dele, que eu já dei uma folheada. É Da um Eva livro Reich. que fala sobre Não, mas é criança. da filha dele, a Eva Reich. Eva Reich, Eva. É, Isso, Eva Reich. é a filha dele. Eu dei uma folheada, não cheguei a ler. Mas já dei uma folheada, vi umas coisas interessantes ali, que ela aborda, né? Mas ainda não cheguei a entrar em Reich, não. Mas eu vou querer. Que eu tô. É aquele negócio, a pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu coloquei na minha cabeça agora que eu não vou pegar mais nada enquanto não terminar o que eu tô fazendo. Então, eu tô assim, me direcionando, entendeu? Porque Aquele como livro digo, eu que você fico borboleta esse comprou, ano. aquele livro que você comprou, grandão, bonito, que chama Análise da Vida pelos Pés, esse aí você já leu ou não? Não li de ponta a ponta, mas já li um monte de coisa ali, porque eu fiz o curso com a pessoa, sabe? Eu quero comprar agora o digital. Só que eu tô pensando assim, meu Deus do céu, eu ainda tenho tanto troço aqui para ler. E aí, se bobear, eu fico com um monte de coisa, né? Para ler. Não, fora que ela tem aula particular, porque cada vez que a gente se encontra, né, Lilian? O livro já dá o pós. A gente aproveita, né? Eu tô no grupo também dele, que ele faz a análise do pé. E, gente, eu uso muito a análise dos pés também, quando eu fazer meus atendimentos. Eu agora, depois que eu fiz o curso do IRMO, eu faço assim, quando é online, eu peço a pessoa para mandar uma foto do pé. E quando é presencial, eu falo assim, às vezes a pessoa de sapato, né? Eu posso tirar foto do teu pé? Ou então, para eu dar uma olhada e tal. Aí eu converso com a pessoa, as pessoas gostam, né? Acham legal. E aí eu alinho esse conhecimento na terapia. E assim, para você, que é uma cidade mais quente, né? O Rio de Janeiro, o pessoal anda mais chinelo. Já pegou o vício de ir no shopping, no lugar que fica olhando o pé do pessoal? Nossa! Eu, por enquanto, eu faço discretamente, né? Eu fico assim, no mercado, então, às vezes eu tô na fila do mercado, os mercados aqui tem uma fila horrorosa, né? Aí eu fico assim, olhando o pé, eu olho pra pessoa, gente, a pessoa, eu vejo, às vezes, duas pessoas conversando, aí eu vejo pela atitude da pessoa, o pé fala toda a pessoa, sabe assim? É muito engraçado você olhar aquilo, é muito legal. E, gente, essa é a melhor forma de estudar. Um terapeuta, quando ele começa a dominar a técnica, ele começa a usar de locais assim, tipo supermercado, shopping, praia, para observar o que ele estudou. Que é a melhor maneira de você fixar o conhecimento que você adquiriu. Né? E a Lilian tem muito dessa vontade dentro dela. Eu estou cutucando um pouco para vocês entenderem como é o processo. Porque não é um processo só de estudar, só de conhecer. É de colocar na prática, ver se aquilo funciona ali no dia a dia. Né? Ver se aquilo realmente faz sentido. E isso assim, eu acho que é uma das grandes características dessa menina. Ela sai atrás e vai ver se aquilo que estão falando não só tem referência, mas se depois dá para colocar na prática. Porque assim, ela quer testar. Então, assim, você conversa com ela sobre Guns. Não, eu peguei, eu fiz. Então é muito legal a linha, porque ela não se permite ficar só na parte teórica. Ela vai atrás, ela quer pôr na prática para ver se aquilo funciona. E nossa, já coloquei muita coisa na prática. E já tá falando, eu tô lembrando um monte de coisa que eu já botei na prática. E já deu ruim alguma vez, Lilian? Não, ruim não deu ruim, né? Mas assim, é engraçado, né? Porque as pessoas te acham louca, né? Porque você faz umas coisas, por exemplo, quer ver uma coisa que o pessoal hoje fala muito, né? Assim, em termos de terapia energética, né? Você fazia terapia energética e faz com a maçã. Na época, eu fiz com a maçã. Foi na época que eu fiz o Mind Control. Eu peguei 2 maçãs, eu coloquei, aí ficava em cima da geladeira e tal. Aí lá em casa a pessoa perguntou, mas pra que é isso? Fiz com tomate. Aí a minha família, né, foi acostumando, né? Que minha família já sabe que eu tenho umas coisas estranhas, já sabe que são minhas pesquisas, minhas experiências, eu vou testar, né? Porque a pessoa fala que vamos ver se é mesmo, né? Que é pra poder ter base até pra você falar, né? Se você não testa, né? É a mesma coisa, orgonite, eu comprei aqui, ó, né? Eu uso, já fiz teste, e aí eu uso o pêndulo, porque eu também gosto, né? Aí eu vou ver se realmente é aquilo, como é que funciona aquilo, porque tem uma parte, todas as coisas, todas as terapias, todas as técnicas, tem a parte mística, tem a parte científica, né? Então aí você tem que saber o que é o quê, né? Até onde vai o misticismo, a crença que influencia, né? Até onde vai o quê? E eu gosto muito de ver isso, entendeu? De perceber o que é o que nesse meio todo, né? Mas acho que é muito interessante, porque isso te passa não é poder a palavra, mas passa mais credibilidade pro teu cliente, porque tu sabe do que tu tá falando, porque tu já vivenciou, tu já sabe o que esperar mais ou menos, né? Porque as pessoas são diferentes, das sensações. Então, na hora de você passar pro cliente o que ele pode esperar daquilo, tu já sabe não só a teoria, tu já sabe a prática, né? Exatamente. Então já caminha. Pode terminar, assim. Não, pode falar. É assim, ó, para as pessoas novas que estão chegando aqui agora na live, ou que já estão chegando agora no Praticamente,
que pensam em ser terapeutas, qual a sua recomendação para essas pessoas novas? Olha, só no Prática da Mente, você já tem ali uma série de lives e cursos. Inclusive, se eu não me engano, Marcinha, nós chegamos a fazer uma live, não chegamos para quem está começando terapia, né? Iniciando. Sim. Tem, inclusive o curso Mente Terapêutica, aí ele pra quem, justamente para quem é recém-formado. Né? Ali é para quem já se formou. Mas para quem está chegando agora no Praticadamente, vamos supor, você caiu de paraquedas aqui, não sabe que curso quem é Praticadamente, o que é. Primeiro, vá lá no bio do Praticadamente e se inscreva, lá tem um link, você vai se inscrever e pode entrar no grupo do Praticadamente se você quiser entender sobre hipnose. Ah, mas eu não quero entender sobre hipnose, só quero conhecer. Você pode ir lá no YouTube. No YouTube tem vários vídeos que você vai ter ali várias técnicas, você vai ter hipnose de entretenimento, você vai ter hipnose clínica, você vai ter várias técnicas de hipnose. Tanto você vai ver a parte com relação à saúde, quanto a parte profissional. Nós temos também pessoas que utilizam a hipnose na empresa, né? Então, assim, hipnose não é só utilizada para a saúde mental, ela é utilizada também na empresa, né? Então, nós temos isso no marketing e várias outras. Então, assim, quem está começando agora, procurar entrar em contato com quem, se você entrar no grupo do WhatsApp, você vai ver lá que tem vários profissionais já com mais experiência, né? E esses profissionais que estão lá, normalmente, eles gostam de trocar conhecimento. Então, nós temos casos, assim, de pessoas que entraram sem saber nada e queria aprender hipnose, entrou no grupo, começou a dar uma estudada nos vídeos e tirava dúvida lá no grupo do WhatsApp. E aí a pessoa... Agora, conta pra gente, só interrompendo um pouquinho. Você trabalha com a hipnose verbal e com a não verbal também? Como é que é essa história da hipnose verbal e hipnose não verbal? Então, eu trabalho com a hipnose verbal, né? E dentro da hipnose verbal tem várias técnicas que eu utilizo. E com a hipnose não verbal, ultimamente, eu não tenho utilizado, porque eu estou atendendo muito presencial, ou muito online. Eu atendo pouco presencial. Eu queria utilizar mais. Inclusive, eu quero ver se eu faço mais curso de hipnose não verbal, que é uma hipnose, assim, para mim, maravilhosa. Você consegue... eu vou ver se um dia eu vou aprendendo com o Irmo, ver se eu chego a essa expertise, né? Usar a hipnose não verbal, com Reich e tal, e você fazer esse apanhado, que aí você faz também uma transformação muito mais rápida e efetiva na pessoa. Isso eu acho muito legal. Eu gosto muito disso. Mas eu quero ver se eu faço mais curso de hipnose não verbal, porque eu fiz só um curso de não verbal, mas foi o suficiente para eu já poder trabalhar alguma coisa na pessoa. E para você, por exemplo, Lilian, qual a sua opinião, tá? Eu quero a sua mensagem para um terapeuta que está começando agora. O que você falaria para uma pessoa que ligou para você agora e falou, Lilian, eu acabei de fazer um curso de Reiki, quero ser terapeuta, o que você fala para mim desse mundo? Eu não conheço nada. A melhor forma para quem está começando é praticar. Estuda e pratica. Essa prática você pode fazer com as pessoas conhecidas ou não conhecidas. Você pode... O fato de você entrar em contato com outra pessoa, falar, olha, eu aprendi essa técnica, posso fazer com você? Você tem a humildade de falar que você está estudando e você quer praticar. As pessoas normalmente são receptivas. Você vai, de repente, achar que não ficou bom aqui, não ficou bom ali, e vai indo, e daqui a pouco, quando vê, você está com a expertise. Porque, na verdade, a prática é o que nos leva à perfeição. Aí, olha quem chegou aí. Ele não ia aguentar ficar sem aparecer. Ele não ia aguentar, ele passou mensagem. Eu estou com o Davi com o Davi no colo. Mas Davi já foi embora. Eu sabia que ele não ia aguentar. André, faz uma pergunta para a Lilian, uma pergunta que você queira. Difícil, ele quer uma pergunta difícil. Vamos lá. Na verdade é assim, ó. Se eu tivesse que perguntar a Lilian alguma coisa, como você está conseguindo soltar a sua demanda emocional carregada durante sua vida toda? Que experiência é essa experiência? Porque borboleta, já ouvi vocês falando de borboleta, de cavalo, mas como é que é essa experiência para você? De você poder... Então, ao longo desse processo todo, né, de terapias, porque como eu falei, é uma coisa que eu gosto há muitos anos, né? Com a hipnose também tem me feito muito bem, porque ampliou as minhas possibilidades de ir a campo, né? Porque a hipnose, ela ajuda você isso, né? No caso, você faz a terapia vai tirando os nós, aqueles nozinhos que a gente carrega, né? E a gente vai ampliando, facilitando o atendimento, facilitando o direcionamento, porque o André brinca, né? Fala que eu borboleteio muito, porque eu falo muito, como o Irmo falou, e aí você se bobear, você perde o foco, né? Você fala aqui, fala ali, quando você vê, você está falando de outra coisa e tal. E hoje eu continuo falando muito, mas eu estou me policiando mais para não perder o foco.
Eu estou procurando, né, caminhar mais focada no processo. E qual é o seu ganho? O seu O ganho ganho pessoal. o ganho Como pessoal é que ótimo. O ganho pessoal é ótimo. Por quê? Porque você acaba ficando mais clean, né? Você não perde tanto tempo. Você não perde tanto tempo. Você vê que foi produtivo uma conversa, foi produtivo um atendimento, né? Foi mais produtivo as situações. Então, assim, é muito bom. Muito bom. Eu confesso para vocês três que eu tô doido para tirar sarro e brincar, porque para mim é mais gostoso, tá? Mas eu tô fazendo isso para gerar corte. Ele não perde para gerar corte. Entendeu? Mas assim, eu sei que você participa de vários projetos sociais e tudo mais. Como é que é isso no dia a dia? Comenta com a gente como é que é no dia a dia, quando você vai no sábado e prepara um auditório e coloca. Qual é o ganho? Como é isso? Nossa. Olha, eu acho que o maior ganho, a maior gratidão, assim, é você ver a transformação no rosto das pessoas. A transformação quando cai a ficha delas. Você fala uma coisa e a pessoa liga uma coisa a outra e ela muda a fisionomia. Muda o olhar. Então isso é muito legal. Você perceber que a pessoa mudou. Por isso que, assim, eu acho isso muito bom. Eu consigo fazer isso quando eu faço uma palestra, quando eu faço uma mentoria, quando eu faço um atendimento, que são coisas que eu gosto. Mas você olhar para a pessoa e você ver que mudou a fisionomia da pessoa, eu percebo isso muito fácil. Eu até comentei com o Ivo uma vez, ele fez um atendimento de uma pessoa conhecida, e aí eu conheço a pessoa, aí eu sei que a pessoa passou por atendimento com o IMO, que o IMO tem uma técnica, uma terapia bem bacana também, né? Porque a hipnose não verbal, não dá para não falar sério. Gente, a resposta. Aí a pessoa falou, quando a pessoa falou, eu vi que a fisionomia da pessoa mudou. Eu falei com o Irmo assim, Irmo, é impressão minha que a pessoa mudou de fisionomia. E muda, gente, a terapia muda. Ela não só muda, no caso, nós que estudamos a análise da personalidade dos pés, né? Que o Irmo professor nisso e dá curso. Você vê que o pé da pessoa muda, mas não é só o pé, você vê que o rosto muda. E para a gente que faz a hipnose verbal, muitas vezes a percepção, para nós que trabalhamos, é maior. Para quem não trabalha, a pessoa às vezes não nota muito, não. Mas a gente vê que mudou o olhar, mudou alguma coisa no rosto da pessoa, não muda? Então, Lilian, agora vamos lá, eu vou pegar o gancho do André. Essa semana, a gente estava semana passada, a gente estava conversando sobre o altruísmo, né, dentro da terapia. Uma pessoa eu faço de forma altruísta. E aí a pessoa perguntou isso e eu respondi que não existe altruísmo. A gente tem sempre sempre uma vantagenzinha nossa, por mais altruísta que pareça, a vantaginha sempre é nossa. O que a Lilian descobriu sobre essa vantaginha que é dela, quando ela faz algo para o outro? O quê? Essa busca interna. Então, quando eu faço algo que tecnicamente é altruísta, né? Isso alimenta a gente, parece que rejuvenesce, né? Você tem um alimento, porque o nosso alimento não é só o alimento da comida, né? É um alimento assim que vai para um âmbito mais assim, vamos dizer assim, espiritual. Você se sente revigorado, dá um vigor. Você quando faz algo e você percebe que o outro ele se saiu melhor, né? A gente se alimenta. O que, na verdade, nós estamos fazendo não é para o outro, a gente está fazendo para a gente. Parece que a gente está fazendo para o outro. Aproveitando essa mesma pergunta do Irmo, e o praticadamente? O que tu sente? Por que essa conexão? O que tu acha que é de melhor, assim? O praticadamente me alimenta. Para você. Quando eu dou palestra e as pessoas, que eu consigo alcançar o entendimento das pessoas, né? Isso me faz muito bem. Como eu te falei, é revigorante para mim. Para mim é revigorante. Me dá mais alegria, me dá mais disposição para o entendimento, para o estudo. Até porque eu aprendo muito. Vem uma pessoa e fala uma coisa, pergunta uma coisa, às vezes vem com outro assunto, como o Irmo falou, eu tenho que ver aquele assunto, será que é isso mesmo? Aí eu vou pesquisar, aquilo me atiça a entrar numa pesquisa e no entendimento, entendeu? Daquela situação. Porque é engraçado isso, gente. Praticamente, quando você começa a frequentar, ele parece um bichinho, ele gruda no você, assim, aí você não consegue mais de segunda e quarta deixar de entrar. É muito interessante isso. Isso aconteceu comigo também. Eu vim aqui para participar, para dar uma palestra, eu já estou aqui, já vai fazer o quê? Mais de 6 meses.
Tem um tempo sim. Tem mais de 6 meses, com certeza. Com certeza. O tempo está passando tão rápido que deve ter quase um ano. Deixa eu pontuar nisso. Para completar o que o Irma está falando. O que acontece é que a gente encontra pessoas. O que acontece é quando a gente vai no Praticadamente, eu vou olhar para a câmera, a gente encontra seres humanos. Seres humanos que têm dias difíceis. Seres humanos que têm situação leve. Mas que na hora de pedir para estender a mão e falar assim, olha, hoje é domingo, 9 horas, eu estou em crise. Chama, vamos. Então, assim, a gente começa a fazer uma rede de amigos terapeutas. A gente começa a encontrar pessoas maravilhosas dentro desse processo. A Lília é excepcional. Tem os defeitos, dá uns coices, né? Borboleteia. Mas é uma pessoa... Eu sou muito delicada. Então, lá vai eu jogar emoção de novo. Se você estiver precisando de uma pessoa para te atender num momento de necessidade, principalmente emocional, que fale do seu arquétipo, do seu simbolismo, que possa traduzir isso, procure a Lília. Porque ela é fora da curva. Ela é uma pessoa que ela vai saber te colocar em cima do trilho e vai... Não acostuma não também, viu, Lília? Eu vou aproveitando o gancho do André. Juro, vocês vão se sentir normal perto da Lília. Isso é o primeiro ponto para começar o processo de cura. Eu acho que o ser humano, eu acho que tudo que acontece com a gente é natural e é normal. É isso que você falou, é uma coisa bem interessante, porque aí eu vou, como você falou, eu vou trazer a minha filha, não é possível, eu vou trazer a Luísa. Porque ela é adolescente, aí ela chega às vezes com uma coisa assim, mãe, mas isso aqui aconteceu assim, mas é normal, o ser humano faz isso. O ser humano, ele está em mudança, ele é um processo, é normal. Então eu encaro as situações humanas como técnica, algo natural. Né? É vivência. Então se torna sabedoria. Isso é bacana, não é só a técnica, não é só o protocolo, é a vivência. O que faz a gente, terapeutas diferenciados, para poder alcançar você que está nos assistindo, é que a gente tem vivência. Vivência de acolhimento ao próximo. Essa é a parte bacana, entende? E Lília é uma dessas pessoas. Você não vai chegar numa live, numa conversa com ela, e vai encontrar qualquer coisa. Ela pode até não saber, mas ela vai buscar, né? Com certeza. Com certeza. Eu busco e quando eu não sei, eu oriento para que vá numa outra situação, né? Realmente... E é muito bom atender as pessoas, perceber a mudança da pessoa. Nossa, é muito gratificante, né, André? A supervisão de casos. Fala aí, Ana. Pode falar. Lília, acho que a gente já está esgotando o tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, para as pessoas que querem saber mais de você, que querem se aprofundar mais sobre a Lília. Aonde ela pode buscar mais a respeito de você? Bem, eu confesso a você que eu deveria alimentar mais as redes sociais, mas aí teria que ter mais tempo. Mas sempre que eu posso, eu alimento, eu coloco alguma coisa lá na rede social. No Instagram, eu tenho meu Instagram, Lilian Flig, todas as minhas redes sociais é Lilian Flig, no caso escreve Fiege, né? Então, vou começar a alimentar o YouTube, que muita gente fala, né? É também Lilian Flig, mas meu YouTube lá tá, acho que com um vídeo ou 2, nem sei. É bem pouquinho, mas... E tem o site também, Lilian Flig, que eu brinco, eu falo que está em obra, mas tem já bastante coisa lá. Meu WhatsApp também, mas deixando mensagem, eu confesso que eu tenho... eu tenho Facebook, contato, né? No direct pode entrar em contato. Eu tenho Facebook também, mas assim, eu não sou uma pessoa que fica muito em cima da rede social, eu confesso a vocês, até porque é questão também de saúde mental. É bom, é gostoso, mas a gente tem que ter um equilíbrio, procurar um equilíbrio. Mas eu estou sempre de olho e aí eu retorno a pessoa, quando a pessoa deixa a mensagem lá, eu retorno para a pessoa. E qualquer dúvida, é só me procurar, mandar uma mensagem que eu retorno. Lília, obrigadão por essa oportunidade de estar aqui com você. Né? Eu quero agradecer. Eu que agradeço a você. Essa entrevista. E passo a palavra agora para o Marcinho e para o André para as considerações finais deles. Irmão André, todos vocês que entraram na live de hoje, a Gia, a Andréa. Gente, muito obrigada por fazer parte dessa live com a Lília. Uma live especial, o aniversário dela está chegando. E eu não queria perder a oportunidade de trazer um membro da nossa equipe para vocês conhecerem. Ela, como nossa diretora-geral, ela está de olho em tudo, acompanhando tudo. Realmente ela tem esse perfil de liderança. E para começar, essa presença dela aqui é muito importante para a gente, porque é a cara também do Praticadamente. Essa coisa de humanidade, de humildade,
de curiosidade, porque praticamente é tudo isso. Ali quando a gente troca aqui, quando a gente troca conhecimento, não tem essa frescura de ficar com vergonha de perguntar, de pedir ajuda, é uma coisa muito próxima, né? Claro que nem todos se entregam, mas eles recebem de alguma forma, né, esse auxílio. Às vezes você não está naquele horário que as pessoas estão se comunicando mais, mas você vai chegar, o seu WhatsApp está ali, de repente, com uma questão que você está precisando trabalhar em si ou num cliente, e ali você encontra. Os nossos vídeos no YouTube, que estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify, você vai ter uma noção do que é essa energia que envolve o Praticadamente e todo mundo que faz parte dele. Então eu convido vocês a seguir a gente aqui no Praticadamente. Mais uma vez, obrigado, Irmo. Obrigada, André. E muito obrigada, Lilian. Lilian Flig, @LilianFlig. Vamos seguir lá essa mulher que é multi, né? Que eu não sei como é que ela consegue colocar tanto tempo nas 24 horas dela. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu só quero também agradecer ao Therapy, que nos dá apoio, né, Lilian? É uma plataforma de agendamento, é dedicada toda a terapeutas, é isso? Isso, não estou falando besteira não, né? Uma plataforma para terapeuta, é o nosso patrocinador do Praticadamente, é o Therapy. É o Therapy, né? Entre aí no Instagram, embaixo tem a referência. Para você, Diga, que tá assistindo, para você que está assistindo esse Instagram hoje e tem alguém que está precisando de ajuda por ansiedade, que está precisando de ajuda por algum tipo de depressão, dificuldade de estudar, compartilha. Leva aí essa informação até essa pessoa. Porque nós estamos embasados em técnicas humanistas, em TCC da psicologia, junto com a hipnose, além de tratamentos alternativos, porque somos terapeutas. Nós conseguimos dar o acolhimento para você. Né? E se você está procurando terapia, e acredita que não vai sentir dor, vai. Porque sentir mais leve dói. Mas é bom. É bom sentir a liberdade. Então, eu aconselho a você que está assistindo a gente agora e que tem alguém precisando, assim, dá uma olhadinha nisso. Eles são meio assim, fora da curva, mas são pessoas que podem te acolher. Nós somos bons no que se propõe a fazer. E se nós não tivermos a altura da sua situação, a gente vai procurar alguém para auxiliar, para te atender e para te ajudar. Via online, via presencial, em cada estado. Vai ter uma rede de terapeutas para ajudar você. E se eu tiver que falar alguma coisa para você, compartilhe, curta. E parabéns, Lilian. É isso aí, gente. Muito obrigada. Lilian, muito obrigada. Alguma coisa? Muito obrigada. Só agradecer a todos vocês, que eu amo tanto, né? E obrigada pela surpresa, que foi uma surpresa realmente, né? Então tá, gente. Vou me despedindo aqui, porque eu acho que o tempo do Instagram já foi. Um beijo. E logo vai estar no YouTube e no Spotify. Tchau.